Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Meus amigos e minhas amigas, eu tinha prometido para vocês que eu ia contar o nome do nosso grande amigo que está aqui presente. E eis que ele vem se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Economicão. O Economicão vai estar nos ajudando a resolver as questões. Combinado? Vamos então a mais uma questão muito interessante. Essa questão foi recomendada pelo Economicão, vocês vão entender por quê. Questão do ano de 2009 para Profissional Básico Economia para o BNDES, Banca Sesgran Rio. Um consumidor gastava 10% de sua renda com carne, sendo que a elasticidade de renda de sua demanda por carne é mais 1. O preço desse produto aumentou 20%, permanecendo constantes as demais variáveis determinantes da demanda. Ele comprou uma quantidade 5% menor de carne. Logo, em relação às suas compras de carne, portanto, temos uma questão do tipo positiva, que foi recomendada pelo Economicão, que falou: vovô, quando eu vi essa questão, eu morri de fome. Está falando de carne? É isso mesmo. Vamos resolver essa questão. Falando sério, meus amigos, uma questão muito parecida com a questão número 28, que nós resolvemos no vídeo anterior. Veja que na alternativa A e na alternativa B se fala de efeito renda. Na alternativa C se fala de efeito substituição. Depois na D e na E nós temos aí conceitos ligados à elasticidade. Portanto, meus amigos, uma pista muito interessante que teremos que utilizar na famosa equação de Slutsky, aquela que junta efeito renda e efeito substituição. Prosseguindo, a análise do efeito econômico como um todo deve considerar que nos problemas que envolvem alteração de preços, de quantidades demandadas, etc., é importante dividir o efeito econômico total do consumo em dois componentes, o efeito renda e o efeito substituição. O efeito total, ou seja, a equação de Slutsky, é a soma do efeito substituição com o efeito renda. O enunciado, por sua vez, afirma que um consumidor gastava 10% de sua renda com carne, sendo que a elasticidade de renda de sua demanda é 1, e que o preço do produto aumentou 20%. Com essas informações, o que nós podemos concluir, meus amigos e minhas amigas? Quais são as deduções a partir desses dados? Primeiro, que o aumento do preço da carne faz com que o consumidor perca poder aquisitivo. Dito em outros termos, o aumento do preço da carne funciona como uma espécie de diminuição da renda para o consumidor, conforme a explicação a seguir. Vamos considerar, por exemplo, que o consumidor tem uma renda de R$100 e gaste R$10 com carne. Nesse cenário, seu gasto com carne representa 10% da sua renda, conforme no exercício. Imaginemos agora que o preço do quilo da carne seja de R$1. Pena que é apenas uma suposição, né, meus amigos? Quem me dera se fosse verdade, mas vamos fazer essa suposição para facilitar as contas, ok? Logo, ao preço inicial de R$1 por quilo de carne, ele pode consumir 10 quilos de carne. Além disso, pelo enunciado, sabemos que a carne aumentou seu preço em 20%. Logo, o preço do quilo da carne passou de R$1 para R$1,20. Para manter o gasto no consumo de carne em R$10, o consumidor precisa diminuir a quantidade de carne consumida. Por quê? Ele só vai gastar R$10 com carne. Se o preço da carne aumentou, ele vai ter que consumir menos carne, não tem jeito, porque o salário dele permanece igual. Depois do aumento do preço da carne, com um total de R$10, ele consegue consumir apenas o quê? 10 dividido por 1,20, 8,3 quilos. Lembre-se que na situação anterior ele podia consumir 10 quilos de carne, né? Com o aumento do preço ele consegue consumir apenas 8,3 quilos de carne. A perda no consumo de carne será qual? Vamos calcular. É a quantidade final menos a quantidade inicial dividida pela quantidade inicial. A quantidade final 8,3 menos 10 dividido por 10, isso nos dá menos 0,17, que é menos 17%. Beleza? Então, ele está consumindo 17% a menos de carne
comparado com o que ele consumia anteriormente. Esta perda no consumo de carne equivale a uma diminuição do poder aquisitivo para o consumidor, ou, dito em outros termos, funciona como diminuição da sua renda, conforme a gente já comentou. O montante da diminuição da renda pode ser assim calculado. Porcentagem, a variação percentual da renda vai ser a perda percentual pelo aumento do preço da carne, vezes a parcela da renda original gasta em carne. A variação percentual da renda, então, vai ser menos 17% vezes 10%. 17% foi a perda percentual devido ao aumento do preço. E a parcela de renda gasta em carne, que é 10%. Multiplicando 0,17 vezes 0,1, nos dá 0,017, o que representa menos 1,7% da variação percentual da renda. Ou seja, a variação percentual da renda nesse cenário é de menos 1,7%. Resumindo, o aumento do preço da carne em 20% teve o efeito prático de uma diminuição de renda do consumidor em 1,7%. Entenderam? Veja que interessante. A carne aumentou em 20%, a renda do consumidor caiu 1,7% no total. Isso é muito interessante, meus amigos. Essa conta é muito importante. Agora, nós temos uma outra informação importante, que a elasticidade de renda da demanda desse consumidor por carne é igual a mais 1. A gente pode dizer, né, da elasticidade de renda da demanda, que ela é o quociente, né, entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual da renda. Se isolarmos essa fórmula em função da variação percentual da quantidade demandada, temos que ela é igual à elasticidade de renda da demanda dividida pela variação percentual da renda. Veja que interessante. Nós temos a elasticidade de renda da demanda pelo enunciado e a variação percentual da renda nós calculamos. Substituindo esses dados, o que nós vamos ter? A variação percentual da quantidade demandada é 1 vezes menos 1,7%. A variação percentual da quantidade demandada é de menos 1,7%. Arredondando, isso significa que, pelo efeito renda, a quantidade demandada, o consumo, reduziu em 2% aproximadamente. Veja só, encontramos o gabarito da questão. O efeito renda reduziu as compras, né, a quantidade demandada, em 2% aproximadamente. Legal, né, meus amigos? Vamos agora analisar as outras assertivas. A alternativa A está errada, porque ela diz que não houve efeito renda, porque pois as compras pouco diminuíram, nada a ver, podemos eliminar. Além disso, a letra D diz que o produto é um bem inferior para esse consumidor. Não é um bem inferior, por quê? O bem inferior é aquele que tem elasticidade de renda menor do que 0. E neste caso, nós temos elasticidade de renda igual a 1, que é maior do que 0. Portanto, já podemos desconsiderar a letra D. Vamos agora trabalhar com a alternativa C, que é o efeito substituição. Da equação original, ou a equação de Slutsky, nós temos o seguinte, que o efeito total é o efeito substituição mais o efeito renda. Atualizando com o efeito renda que recém calculamos, temos que o efeito total vai ser o efeito substituição menos 1,7%. Logo, o efeito substituição, né, isolando, né, o efeito substituição é o efeito total mais 1,7%. O enunciado diz ainda que ele comprou uma quantidade 5% menor de carne, ou seja, o efeito total no consumo de carne é menos 5%. Substituindo na nossa equação, que é efeito substituição é efeito total mais 1,7%, vai dar menos 5 mais 1,7%, o efeito substituição é menos 3,3%. Vejamos a alternativa B. A alternativa C. A alternativa C diz que o efeito substituição reduziu as compras em 2% aproximadamente. Errado, nós acabamos de calcular que o efeito substituição reduziu a compra em 3,3%. Ok? Podemos eliminar a letra C. Agora, a alternativa E fala de elasticidade de preço da demanda, que seria menos 5. Vamos calcular? A elasticidade de preço da demanda, meus amigos, equivale ao quociente entre a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual do preço do bem que está sob análise. Pode ser pensada como a variação da quantidade demandada de bens quando determinado bem sofre alterações de preço.
Em termos matemáticos, é a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Do enunciado, temos que o preço do produto aumentou 20%. Logo, a variação percentual do preço é de 20%. Temos ainda do enunciado que ele comprou uma quantidade 5% menor de carne. Portanto, a variação percentual na quantidade demandada é menos 5%. Substituindo na fórmula da elasticidade de preço da demanda, temos que ela é a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço, que é menos 5 dividido por 20, que dá menos 0,25. Portanto, a alternativa A está errada, pois ela diz que seria menos 5, quando na realidade é menos 0,25. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Confirmo, portanto, que o nosso gabarito é a letra B de bola. O economicão ficou doido quando viu essa questão. Quando ele falou carne para cá, carne para lá, ele falou assim, que cheiro bom, povo. Beleza? Então é isso aí. Questão excelente. Mede muito o conhecimento do candidato em microeconomia, tanto na questão de elasticidade, preço, elasticidade e renda, equação de Slutsky, efeito renda e efeito substituição. O examinador está de parabéns, conseguiu juntar todos os conceitos numa única questão. Beleza? Deixo aqui um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!